Até alguns anos atrás, quando você entrava em uma concessionária Volkswagen, você via a opção de câmbio manual em praticamente toda a linha. Isso ia desde carros mais baratos, como um Up e um Gol, por exemplo, até veículos muito mais caros e completos, como por exemplo um Golf 1.4 TSI ou um Fusca 2.0 TSI. Mas parece que para o dia para a noite isso sumiu. Felizmente isso parece ter andado um pouquinho na outra direção, e agora, no final de 2025, a Volkswagen lançou o novo Tera com a opção de motor 1.0 turbo, câmbio manual e um pacote de equipamentos de segurança, conectividade e também de comodidade bem robusto. Mas afinal de contas, isso aqui é algo que grita apenas para o entusiasta? Ou talvez isso é uma coisa que vai atender apenas um público que tem medo de carro automático? Enfim, quem é o público que a Volkswagen quer atacar aqui com o Tera 1.0 TSI manual? Isso e muito mais a gente vê na nossa avaliação de hoje. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. E humildade realmente não foi o forte da Volkswagen com o lançamento aqui do Tera. Ele chegou aqui no Brasil com uma responsabilidade muito grande de continuar um legado que veio lá do Fusca, passou pelo Gol e agora esse aqui, digamos que é a terceira fase da Volkswagen aqui no Brasil. E de fato é um carro muito interessante, que traz consigo aqui uma nova identidade visual que a gente está começando a ver em modelos da Volkswagen lá na Europa, uma evolução muito grande em acabamento e uma robustez de construção, de equipamentos de segurança, de comodidade, que a gente já tinha encontrado na Volkswagen nos últimos anos, mas aqui expandido para toda a linha. E falando em linha, né, o Tera inclusive chega aqui com uma gama de versões bem interessante. Então a gente parte ali da versão MPI com motor 1.0 aspirado e câmbio manual, passando aqui pela versão TSI com motor 1.0 turbo e também o câmbio manual, e depois as versões Comfort e High, as duas com motor 1.0 turbo e câmbio automático de 6 marchas. Uma linha muito mais completa do que a gente encontrava no Nivus na época do seu lançamento, que era basicamente a Comfortline e a Highline, e que mostra aqui um pouquinho de qual que é o objetivo do Tera. O Tera quer brigar com todo mundo, basicamente. E desde a época do seu lançamento ele foi um grande sucesso, tem vendido super bem desde a pré-venda, e agora, no mês de outubro, ele inclusive chegou a ultrapassar o Polo na primeira quinzena. Ou seja, a aposentadoria do Polo, que muitas pessoas preveram na época que o Tera foi anunciado, bem provavelmente vai chegar, e muito mais rápido do que a gente imagina. E por baixo do capô aqui da versão TSI, o que a gente encontra é exatamente o mesmo motor que equipa as versões de topo aqui do Tera, seja a Comfort, ou a High. Mas infelizmente aqui a gente não está falando do motor 200 TSI que a gente encontra nas versões de topo de Nivus ou de T-Cross. Aqui a gente tem o motor 170 TSI, uma versão um pouquinho mais amansada do 200 TSI e que entrega 116 cavalos com etanol, 109 com gasolina e 16,8 kgfm de torque independente do combustível. É um nível de desempenho ruim? Não, definitivamente não. Mas o fato daqui a gente ter um motor 1.0 turbo com um nível de potência e torque um pouco mais baixo, em rotações abaixo de 1500 RPM, somado ao câmbio manual, ele acaba tendo um buraco que na hora que a gente for dar a volta, a gente fala aqui um pouquinho mais sobre isso. Mas o lado bom é que você subir um pouquinho mais a rotação, aqui a gente tem um motor bem gostoso de guiar em médias e altas rotações, mas principalmente em médias. Falando de construção, é um motor super moderno, com injeção direta, com construção em alumínio, com variação tanto na admissão quanto no escape, coletor integrado ao cabeçote, enfim, um motor muito bom e que, claro, a gente está falando aqui de uma versão manual. Talvez isso não faça sentido nenhum para algumas pessoas, mas para quem é um pouquinho mais entusiasta, o potencial de preparação que esse motor tem aqui é sem dúvida um dos grandes diferenciais aqui do Tera. Com um pequeno tapinha você já consegue extrair algo na faixa dos 130 cavalos e 22 kgfm de torque nesse motor 1.0 turbo, que com o câmbio manual ficou, ó, uma belezinha. E como ele é feito na mesma plataforma MQB-A0 que a gente encontra em Polo, Nivus, ele é basicamente uma mistura desses dois carros quando a gente olha suas dimensões. Então é um carro de 4,15 m de comprimento, bem intermediário entre os dois modelos, e um carro com 2,56 de entre-eixos, nesse caso exatamente igual ao Polo e Nivus.
A altura aqui livre do solo está na faixa dos 18 centímetros, então é um carro bem altinho que consegue ter uma boa convivência no dia a dia. Mas quando você olha aqui as linhas gerais, ele parece um carro significativamente maior do que o Polo e inclusive um carro maior do que o Nivus, dependendo do ângulo que você olha, porque o Nivus tem aquela frente um pouquinho mais baixa, aquele visual um pouquinho mais acupesado, enquanto aqui, apesar de não ser um carro quadradinho, ele é um pouquinho mais bojudo. E talvez um dos elementos que mais ajude nisso seja exatamente as suas rodas. De série, o Thera nessa versão TSI tem calotas com rodas aro 15, um visual bem com cara de carrinho de entrada. Mas felizmente, por pouco mais de R$ 1.600, você consegue colocar aqui essas rodas opcionais, que são aro 16, e inclusive com pneus que têm exatamente as mesmas dimensões que a gente encontra não só no Thera Comfort, mas também no Nivus Comfortline. São pneus bem bifudões, 205/60 aro 16. E isso faz com que esse carro tenha bem aquela coisinha de visual aventureiro de um SUV com rodão que as pessoas tanto gostam, apesar de que o design dessas rodas por si só faz a impressão dela ser até um pouquinho pequena. Enfim, tem para mim uma cara meio de roda de BYD. E outro ponto interessante é que apesar dessa versão aqui não ser a versão 200 TSI, ao contrário do que a gente vê no Polo mais recente, que perdeu os discos de freio na traseira, aqui não, aqui a gente continua tendo disco de freio nas 4 rodas e um conjunto de suspensão bem padrão, como McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Mas é interessante, né? Um carro pouco potente, leve, de pouco mais de 1.100 kg, com freio nas 4 rodas. Parabéns, Volkswagen. Mas olha, parabéns mesmo, a Volkswagen merece pelo conjunto de segurança que ela colocou no Thera, mesmo nessa versão aqui, que é uma versão intermediária, meio que de entrada. Então, além do que é obrigatório por lei, aqui a gente também tem um conjunto de 6 airbags e a gente também tem o AEB com Post Collision Brake, ou seja, em caso de acidente, esse carro freia sozinho para você e caso passe um pedestre, algum carro freie na sua frente, ele também vai frear sozinho para você. Enfim, é um sistema bem inteligente que faz com que esse carro tenha 5 estrelas no LET NCAP. Uma nota muito boa e bem melhor do que a gente encontra em boa parte da concorrência. De novo, parabéns! Aqui pelo lado de dentro também, a Volkswagen fez um trabalho muito legal no acabamento. A Volkswagen acho que cansou de ser tanto criticada em relação à qualidade de acabamento dos seus carros. E aqui no Thera realmente significativamente melhor do que a gente encontrava em Polo, até mesmo em Nivus e T-Cross. Então mesmo essa versão, de novo, sendo uma versão de entrada meio que intermediária, olha, a gente tem uma parte grande de tecido acolchoado aqui no painel, que passa uma impressão bem positiva. E na porta também, olha, toda essa parte central aqui também é em tecido. É óbvio, a gente não está falando de um carro que vai ter acabamento soft touch, nem nada do tipo, mas com esse console central aqui um pouquinho elevado, esses bancos bonitos, com um tecido bem trabalhado e o uso de materiais simples, mas visualmente interessantes aqui no interior do carro, faz com que ele passe a impressão de um veículo, inclusive, muito mais completo do que de fato ele é. Porque de conectividade o trabalho aqui foi bem legal. Então a gente já tem um painel digital, que não é aquele Active Info Display de 10 polegadas, mas ainda assim um bom painel digital. E a central multimídia aqui é a Volksplay de 10 polegadas e inclusive opcionalmente você também pode ter o serviço conectado, seja para usar aplicativos com internet embarcada ou também para você fazer controles no carro através do aplicativo. Os volantes, o volante é multifuncional e inclusive com um couro mais liso de qualidade melhor do que a gente tinha anteriormente. De novo, a impressão aqui é muito positiva e passa a impressão de um carro, inclusive, mais completo do que ele de fato é. Porque o conjunto de equipamentos é bom, mas deixa algumas coisas a desejar. Porque aqui a gente tem o famoso kit dignidade plus, digamos assim. Então um carro que tem vidros elétricos nas 4 portas, tem também retrovisores elétricos, tem também aqui o ar-condicionado, direção elétrica, enfim, é um carro com um bom conjunto de equipamentos, mas vale lembrar que apesar de tudo aqui ser de série, com exceção da conectividade da roda de liga leve, ele ainda deve 2 equipamentos se comparado à versão Comfort, que é o carregador por indução e o ar-condicionado digital. E aqui eu também acrescento algumas outras coisas que ele poderia ter, mesmo que fosse como opcional. Então aqui a gente tem um sensor de estacionamento traseiro, mas a gente não tem um sensor dianteiro e nem câmera de ré. E o ar-condicionado digital é algo que a gente já encontra tanto em Pulse quanto em Kardian nas suas versões manuais. Então são aqueles pequenos pontos que não é que eu estou esperando uma versão topo de linha, completa, qualquer coisa desse tipo, mas eu queria aqui um pouquinho mais, mesmo que fosse opcional, para poder falar que aqui de fato a gente tem um carro com câmbio manual e um conjunto completão. Mas tem uma coisa que o Thera dá uma pancada tanto naquele Pulse vermelhinho que está lá atrás, quanto também no Kardian, que é a sua ergonomia.
E cara, aqui a gente tem um carro com uma ergonomia realmente muito, mas muito boa. Vale lembrar que o habitáculo aqui é exatamente o mesmo que a gente encontra no Polo e no Nivus. As diferenças são mais visuais do que de fato mecânicas, mas a gente tem algumas coisas interessantes, como por exemplo a saia do banco, que as pessoas tanto criticam ali no Polo, que a gente tem aqui. Mas funcionalmente falando, é basicamente a mesma coisa. Então a gente tem um ajuste de altura e de profundidade e de distância, perdão, do volante em um campo muito bom. A gente também tem ajuste de altura aqui do banco, daquele ajuste milimétrico, então você consegue deixar exatamente na altura que você quiser. E ao contrário de muitos carros que têm perdido o ajuste de altura de cinto de segurança, aqui a gente ainda tem no Terra. Ou seja, é um carro que tem uma ergonomia que vai comportar praticamente todo mundo aqui dentro, com uma boa posição de pedais, do apoio de pé, tudo aqui está muito na posição. Além dos bons controles que a gente já encontra na Volkswagen, seja do ar-condicionado, da central, do volante, do farol, tudo está super na mão. Críticas que eu tenho aqui em relação à ergonomia, basicamente, para mim, nada. Mas eu acho que aquelas pessoas que esperam que aqui vai ter uma posição mais alta, igual a gente encontra lá no Pulse, bem com estilo de SUVzinho, aqui eu acho que você vai ter mais a sensação de um carro hatch. O que, de novo, é algo bom, que eu gosto, mas eu sei que não é para todo mundo. E outra coisa legal que a Volkswagen trouxe com essa nova identidade visual aqui do Terra é esse novo painel de porta que traz alguns elementos da linha de ID, né, que são os carros elétricos da marca, e também com uma qualidade de acabamento e de materiais bem interessante. Então, além de toda essa parte aqui em tecido que eu já tinha comentado com você, percebe como que os materiais que foram usados aqui tem uma diversidade de texturas muito interessante e também até mesmo de cores, né? Então a gente tem essa parte aqui num preto brilhante, a maçaneta num prateado, aqui num preto liso, aqui num tom de pele um pouco mais acinzentado, enfim. É um bom painel de porta, inclusive com bons porta-objetos, um bom porta-garrafa, um porta-objeto bem fundo aqui. E agora com esse novo desenho do puxador aqui, a gente ainda ganha um novo porta-objeto bem aqui onde você abre e puxa a porta. Mas eu acho que o lugar onde mais mostra essa nova identidade de uma forma positiva é exatamente sobre a sua conectividade, que coloca ele entre os grandes destaques dessa faixa de preço. E esse painel digital aqui, como eu tinha comentado, não é aquele Active Info Display de 10 polegadas, mas já é uma boa tela com uma qualidade muito boa e também com uma leitura muito fácil. A gente tem basicamente 3 opções aqui de visualização. Essa visualização com um velocímetro em destaque. Apertando o botão View, eu vou para a segunda visualização que vai dar destaque ao conta-giros. Pessoalmente é a que eu acho mais bacana. E clicando mais uma vez, você vai aqui para essa que vai dar o destaque para o velocímetro digital e que vai ter 2 opções aqui que você consegue personalizar aqui do lado, clicando aqui nesses botões. Então eu posso, por exemplo, deixar aqui a visão de velocidade média, por exemplo, e aqui a visão de consumo. E essa mesma personalização eu também consigo fazer com esse elemento central que aparece aqui nessas outras 2 visualizações. Então eu consigo clicar aqui, olha, para cima e para baixo e colocar, por exemplo, temperatura do óleo. Não sei por que você vai fazer isso, mas basicamente o que é mais interessante aqui é você conseguir deixar a informação de consumo de combustível. Uma coisa chata é que para zerar essa informação de consumo eu preciso de clicar aqui no para cima ou para baixo, ir aqui no consumo médio, ir para o lado, descer e colocar no redefinir desde a partida. Então um processo que faz um pouquinho de trabalho e que não é muito legal no dia a dia. Aqui no canto, né, eu também tenho esses detalhes azuis aqui que combinam com o painel, mas isso não é a tela, isso é apenas um detalhe estético mesmo. E essas informações aqui de baixo, elas são fixas, então sempre com o odômetro total, informação de economia, ali do lado o tanque de combustível e aqui temperatura do líquido de arrefecimento. E ter um painel digital nessa faixa de preço e nessa categoria com câmbio manual é um diferencial bem interessante, que ajuda a complementar um pouco dessa visão de carrinho completo e bem moderno que a gente tem aqui no Terra. E a mesma coisa a gente pode dizer da central multimídia. E aqui a gente já tem de série essa nova VolksPlay, né, com essa nova interface e também nessa posição flutuante aqui, que é bem bonita e diferente dos outros carros anteriores que a gente tinha na Volkswagen. Lembrando que opcionalmente a gente também tem a opção aqui da VolksPlay Connect, que além de dar a opção ali de conectividade via aplicativo e o Wi-Fi embarcado no carro, também permite que você use os aplicativos nativos aqui através da internet do próprio carro. Então você não precisa espelhar mais seu celular para usar o Waze, para usar o Spotify, para usar vários aplicativos que inclusive você pode baixar aqui na loja de aplicativos da Volkswagen mais opções ainda. Enfim, uma tela de excelente qualidade, uma central multimídia com uma gama de funcionalidades bem bacana. Você tem espelhamento de consumo, você tem informações aqui off-road, né? Como se alguém fosse usar off-road aqui nesse carro.
Você também tem um espelhamento celular via Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E essas telas aqui, olha, ficam bem claras como que a qualidade da tela aqui mesmo, né, do display aqui dessa central multimídia é realmente muito bom. Todo o tempo de resposta é muito rápido, visualização fácil, mas nem tudo aqui é perfeito, porque repara, a gente tem esses botões fixos aqui do lado esquerdo, a gente tem alguns botões fixos aqui do lado direito, mas infelizmente a gente não tem botões físicos aqui para trocar de música ou para aumentar e abaixar o volume. Para fazer essas coisas, ou você vai precisar de usar aqui os botões do próprio volante do carro, ou você vai ter que, sei lá, apertar o botão aqui de volume e esfregar a tela de um lado para o outro. Pensando em usabilidade, não é uma coisa muito legal. E pelo menos, que bom que a Volkswagen não colocou aqui aqueles botões sensível ao toque no volante, igual que a gente tem em alguns carros mais de topo de linha. Porque a usabilidade e a acessibilidade aqui, de novo, é muito melhor. Assim como os comandos do ar-condicionado, que nessa versão aqui, que não tem um ar-condicionado digital, tem comandos simples de Polo, mas eles são extremamente funcionais. Inclusive mais fáceis de utilizar do que aqueles comandos digitais que você precisa, de novo, ficar esfregando o dedo de um lado para o outro e acaba tirando um pouquinho a atenção. A ideia do Thera é passar a impressão de um carro mais moderno e tudo mais, e ele inclusive usa de diversos easter eggs que a gente encontra lá no porta-mala, no vidro traseiro, mas também algumas soluções bem interessantes, como por exemplo esse porta-objeto modular que a gente tem aqui na parte central do carro, onde você consegue escolher a posição aqui para conseguir colocar garrafas maiores, menores, enfim, soluções inteligentes que a Volkswagen usou aqui e que realmente mostram que o Thera, que é um produto feito de brasileiros para brasileiros, está inclusive em alguns aspectos acima de carros que a gente encontra na marca, até na própria Europa. Mas milagres não existem, e usando exatamente a mesma plataforma do Polo e também o mesmo entre-eixos que a gente encontra no Polo, o que a gente tem aqui atrás é basicamente um Polo. Os bancos aqui, olha, vocês vão perceber que eles são aqueles bancos inteiriços que acabam passando uma sensação de aperto um pouco maior aqui atrás, e os encostos de cabeça nessas versões intermediárias de entrada do Thera são aqueles encostos de cabeça inteiriços também na traseira. Esse aqui é um ponto um pouquinho mais chato porque atrapalha um pouco a visibilidade lá da frente. O espaço é apenas ok. Então aqui, olha, do meu joelho para o banco da frente eu tenho cerca de 6 dedos de espaço. Um bom espaço aqui para o meu pé, também igual que a gente encontra no Polo. E um bom espaço para a minha cabeça também, com uns 4 dedos de distância. Enfim, é um bom espaço, mas ele também tem os seus poréns. Aqui continua sendo um carro de 2 pessoas. Claro, você pode levar uma terceira pessoa, você tem o cinto de segurança aqui para a pessoa do meio, tem também o encosto de cabeça, mas é um carro relativamente estreito. Então, você tem uma certa facilidade de chegar aqui do outro lado e o próprio desenho aqui dos bancos traseiros também fazem com que ele seja um carro confortável para 2 pessoas. Repare, olha, como que o assento, além de ficar distante aqui da porta, ele tem abas laterais bem pronunciadas aqui no canto. Isso faz com que você fique mais distante da porta, ou seja, quando você está levando 4 pessoas, a sensação de espaço aqui é bem positiva, mas isso rouba um pouquinho de espaço aqui para a pessoa do meio, e se você tiver com 3 adultos aqui, você vai ter que dar aquela espremidinha chata aqui, e a conformação do banco vai fazer com que você tenha uma pressão muito grande aqui na lateral do seu corpo. Isso é um problema? É, mas não é muito diferente do que a gente já encontra em outros carros dessa categoria. Uma coisa aqui que realmente é muito boa, porém, é o comprimento dos bancos, que faz com que a minha perna tenha um suporte muito bom. Então repara, olha, está quase até a ponta do meu joelho. Isso também é bem confortável, de novo, faz com que ele seja um carro bom aqui para 4 ocupantes, mas não tanto para 5. E aqui no console central a gente, óbvio, tem um porta-objeto aqui, mas nada de saída de ar, como a gente também não encontra ali nos outros carros nessa mesma faixa de preço da mesma categoria. Só que uma coisa chata é que aqui nem entrada USB, né, para carregar o celular você tem. Isso faz um pouquinho de falta, principalmente lembrando que o Thera é um carro moderno e de uma plataforma que foi bastante revisitada aqui, de um interior que foi bastante revisitado para essa nova versão aqui, essa nova Volkswagen que a gente está encontrando. O vidro aqui atrás acaba cometendo um problema que a gente já encontra no Polo. Então na hora que você desce, ele não desce por inteiro e fica inclusive com uma parte bem grande aqui exposta, o que não é muito legal. E a porta traseira aqui segue a mesma linguagem de design que a gente tem lá na frente, então com esse porta-objeto aqui no puxador, com um bom porta-objeto, porta-garrafa aqui na parte de baixo, mas infelizmente o acabamento é significativamente mais simples, então a gente perde aquela barra preta brilhante que a gente tem aqui em cima, e tecido aqui na parte onde você encosta também não existe. O lado bom é que pelo menos é um plástico com uma textura bem interessante. Texturas inclusive que tem um jogo bem bacana mesmo aqui na porta traseira.
A Volkswagen também colocou aqui no Thera algumas soluções interessantes, como por exemplo as lanternas traseiras com a função click-clack. Então na hora que você está aqui com a lanterna ligada, ela fica nessa posição, e na hora que você freia, ela troca aqui a posição das luzes traseiras. Enfim, um detalhezinho bobo, mas interessante. O visual aqui traseiro também tem a nova linguagem da Volkswagen, né, com as lanternas ligadas, mas apenas com uma barra de plástico. Nada de luz interligando aqui as duas. O que, de novo, não é um problema, porque afinal de contas a gente está falando de um carro de entrada. E aqui por dentro do porta-mala, a surpresa foi positiva. A gente não tem um porta-mala tão grande quanto a gente encontra no Nivus, nem é de se esperar, afinal de contas o Nivus é de fato um carro mais longo e tem aquele design meio fastback. Mas o porta-mala é significativamente maior do que o Polo. Enquanto lá a gente tem 300 litros, aqui a gente tem 350 litros de capacidade. Ou seja, um porta-mala muito bom e com um bom acabamento que a gente já encontra em outros carros da Volkswagen. Então o batente é todo em plástico e nesse plástico texturizado. Toda a parte de dentro é coberta em feltro, não é um feltro grosseiro, é um feltro convencional. E aqui na parte de baixo a gente tem essa tampeta, onde a gente encontra o step do carro. Infelizmente o step é daqueles fininhos temporários, então a gente não tem um step integral aqui, igual a gente já encontrou no Polo, por exemplo, na época do início dele. E a gente tem aqui um banco que não é bipartido nessa versão. Então um banco inteiriço que acaba também atrapalhando um pouquinho da usabilidade. Aqui na parte de cima também a gente acaba vendo vários defeitos que a gente já encontra também no Polo. Por mais que a qualidade da pintura aqui seja muito boa, inclusive o verniz é um verniz muito bom, a parte de plástico aqui de fato é só nessa região central. A gente não tem puxadores na ponta, apenas aqui no meio, e essa sensação de, não é que vai desmontar, não é um acabamento de quid, mas é um acabamento mais simples do que se a gente tivesse plástico aqui em toda a extensão. Mas para fechar, nada daqueles problemas chatos de Polo antigamente, olha, o fechamento aqui é extremamente suave. Mas eu sei que onde vocês estão realmente curiosos de conhecer o Thera, principalmente aqui por ser um carro manual, é na hora que você dirige ele. Então bora dar uma voltinha aqui na Romeiros, né, a Estrada dos Romeiros, uma estradinha sinuosa, para contar um pouquinho sobre a sensação de dirigir esse carro e voltar principalmente no ponto que eu tinha falado com vocês. Será que essa falta de desempenho do motor nas baixas rotações vai atrapalhar a experiência aqui na hora de dirigir? Bora lá! E bom, bora começar aqui a nossa volta dando algumas pequenas voltas aqui nesse terreno de brita. E eu acho que esse momento é um momento legal de falar um pouquinho sobre a suspensão e a direção aqui do Thera. De direção, primeiro de tudo, é uma direção bem leve, uma direção de assistência elétrica. E de suspensão, ele passa muito bem por essas imperfeições. Não é aquela suspensão totalmente desconectada, um tapete voador ou qualquer coisa desse tipo. Mas ainda assim, um bom conjunto de suspensão aqui. E é um carro que ele passa uma sensação de dirigir bem suave. Bem em linha do que a gente encontra nos carros da Volkswagen no geral. Aquele carro preciso, mas suave. E nada daquela Volkswagen do passado, que eram carros exageradamente duros, desconfortáveis, que não passavam bem pelos problemas de trânsito, né, viários que a gente tem aqui no Brasil. Aqui não, aqui é um carro realmente muito bem acertado. E bora falar aqui sobre desempenho. Para início de conversa, vou parar o carro aqui e vou fazer uma arrancada de primeira marcha para vocês sentirem, ó. Então estou parado aqui, pisando um pouquinho, aumentando a rotação, vou tirar o pé da embreagem, cantou um pouquinho de pneu. Cara, o carro anda muito bem. De arrancada, eu não sei se ele é mais rápido do que a versão automática, mas a sensação de agilidade aqui é muito legal. Um câmbio extremamente bom de tocar também, com aqueles engates bem típicos de Volkswagen, aqueles engates curtos, diretos, muito precisos. Então isso faz com que dirigir esse carro aqui, nessas curvinhas, nessas situações, seja muito, mas muito legal. E com aquele ronquinho de 3 cilindros, de um motor que é bem isolado, mas que passa uma emoção aqui para dentro. Ou seja, o entusiasta tá de prato cheio aqui. Seria legal se tivesse um motor 200 TSI? Seria, mas esse 770 já está de bom tamanho. E para curvas, é impressionante a dinâmica que esse carro tem. Não é à toa, né? Com pneus 205 também, olha. Cara, faz curva muito, mas muito bem. Para fazer interina aqui, né? Ponta taco,
pedais são próximos, tudo muito fácil de fazer. Inclusive, a resposta dos pedais é sempre muito boa. São pedais rápidos, né? Tem um kickdown aqui no final do acelerador, que não serve para muita coisa, afinal de contas é um carro manual. Mas é um pedal, de novo, bem rápido de acelerador. Você não sente aquela sensação de delay que a gente encontra nos carros com câmbio automático da Volkswagen. Ok, que o próprio Thera já não tem mais a sensação de delay tão forte, igual a gente tinha no Nivus e no Polo até pouco tempo atrás. Aqui a Volkswagen já deu um tapinha nisso. Mas enfim, um acelerador muito bem ajustado e um pedal de freio que também encaixa muito bem. Então, super bem modulado, nada de um pedal borrachudo, um pedal muito preciso, daqueles freios telepáticos, digamos assim. Quanto mais você pisa, mais ele freia, que é exatamente o que você espera de um carro desse tipo. Falando agora sobre o desempenho em baixa rotação aqui desse motor 170 TSI. Esse talvez seja o problema aqui que esse carro tem. E aliado ao câmbio manual, isso acaba sendo um pouquinho chato. Por quê? Quando você está dirigindo de uma forma um pouco mais esportiva, igual eu estava aqui agora há pouco, isso não vai incomodar. Mas quando você está no dia a dia, andando com marchas altas, querendo realmente economizar combustível, dirigir de uma forma mais suave, quando você está aqui, olha, por exemplo, a 60 km por hora de quinta, o motor vibra bastante e ele só ganha vida agora aqui aos 80 por hora, quando ele chegou aos 2000 RPM. É um câmbio de ajustes de relação longa, né? Então isso é bem útil na estrada, isso faz com que o carro grite menos na estrada, reclame menos. Mas na cidade, faz com que você tenha a necessidade de cambiar um pouquinho mais em algumas situações. Você não vai conseguir chegar numa subida de terceira marcha a 40 por hora, por exemplo, e ficar de terceira marcha, porque o carro não tem potência e não tem muito torque em baixas rotações. Ou seja, você vai ter que fazer uma redução. Saiu de um quebra-mola, por exemplo, vai ter que fazer uma redução. E essas situações acabam incomodando bastante as pessoas mais leigas, principalmente, né? Que vão falar, nossa, é um carro muito fraco, é um carro que não tem potência, é um carro xoxo. Impressões desse tipo que não são justas aqui pelo nível de desempenho que o Thera entrega. Mas é um tipo de característica normal em um carro com um câmbio manual e também com um motor turbo, igual é o caso daqui. O que poderia ser feito para resolver esse problema? Bom, poderiam colocar um motor 1.6 MSI aqui no lugar, que era um motor com um funcionamento muito mais linear do que a gente encontra aqui no TSI, com um desempenho bem melhor em baixa rotação e também com um desempenho em alta que não é melhor do que o TSI propriamente dito, mas também com um crescimento muito mais linear. Olha o exemplo, vou passar ali no quebra-mola um pouquinho mais lento e vocês vão perceber o que é esse ponto aqui da rotação na saída que eu vou mostrar para vocês. Estou aqui de terceira, reduzi para segunda aqui, olha, 25 por hora, pisei fundo. Olha isso, parece que o carro não vai e ele enche depois. Para a pessoa leiga, de novo, isso pode passar a impressão de um carro fraco, por mais que não seja um carro propriamente fraco. Vou passar uma subida aqui, olha, e vou mostrar a mesma coisa para vocês. Então, olha, eu estou andando aqui a 20 km por hora, tem uma subidinha aqui, olha, vou entrar na subida sem estar muito embalado, 20 km por hora de segunda, o carro está indo bem. Diminuir um pouquinho a velocidade, olha, ele não aguenta, tá vendo? Ele até vai, mas ele vai com uma vibração chata, com barulhos chatos, que enfim, passam de novo a impressão de um carro fraco para uma pessoa mais leiga. Mais de suspensão, aproveitando dos quebra-molas, cara, é muito bom. Mesmo em quebra-molas mais maldosos, o Thera vai passar sem dificuldade nenhuma e vai passar muito melhor do que os carros da Volkswagen que a gente tinha aqui no Brasil há 10 anos atrás, um Gol, por exemplo. Realmente essa sensação de Volkswagen durão ficou ali para a década passada. Direção, como eu tinha comentado com vocês, é uma direção bem leve. Ela não é uma direção extremamente direta, como a gente encontra em alguns carros da Fiat, por exemplo. Mas, no caso de uma troca de direção mais forte, é uma direção que vai responder super bem, que tem um nível de assistência, uma progressividade muito bacana, leve para manobra, mais pesadas em altas velocidades, enfim. Um carro todo muito bem ajustado, uma direção muito gostosa, um ajuste como um todo aqui realmente de um carro de categoria superior.
Aqui a gente está falando de um SUV, baseado em um hatch compacto, mas que passa a sensação aqui de um SUV compacto maior, de carros maiores. E na estrada essa sensação fica ainda mais forte, porque primeiro de tudo, a gente tem um nível de desempenho bem ok, não é um carro forte, como eu tinha comentado com vocês, mas olha, entrando aqui dessa alça, sem pisar forte, sem exigir muito de marcha, rapidamente eu já estou aqui a 100 km por hora. E quando você está nessa situação, você percebe como o isolamento aqui desse carro é muito bom. Aqui a gente está falando de uma estrada que sofre bastante, né? Uma Castelo Branco, ela é especialmente ruim em termos de barulho de pneu. Mas aqui um carro bem isolado, um carro que não passa muita sensação de vento, a gente pegou bastante vento hoje de manhã, e você não sente isso na direção. Um carro também que tem uma suspensão muito bem ajustada, então em qualquer emenda de asfalto, emenda de ponte, coisas desse tipo que é bem comum de você ver na estrada, o carro não pula, o carro não quica, o carro não passa impactos exagerados. A direção, como eu comentei com vocês, é uma direção extremamente bem ajustada. E essa versão aqui, apesar da gente não ter o piloto automático adaptativo, a gente já tem um piloto automático. Então, se você quiser usar essa praticidade, mesmo tendo aqui o câmbio manual, você tem a opção aqui também do piloto automático. O detalhe é que você vai, óbvio, precisar de trocar de marcha do carro conforme for necessário. Ponto de crítica que eu tenho aqui sobre o isolamento desse carro, muito pontual. Eu estou ouvindo bastante barulho de vento vindo aqui da dianteira do carro. Eu acho que isso é um pouco da característica por conta do desenho mesmo aqui do Thera, de ser um carro um pouco mais altinho. Então, ele acaba fazendo um pouquinho mais de vento, um pouquinho mais de barulho de vento nessas situações. Mas por fim, bora falar sobre consumo de combustível. Fiquei muito em dúvida se o consumo aqui seria melhor do que o consumo que a gente tinha encontrado na versão automática, né, no Comfortline que a gente testou algumas semanas atrás. E por incrível que pareça, o consumo foi muito parecido. Na cidade, esse carro tem uma clara desvantagem se comparado ao Comfortline, porque aqui a gente não tem o start-stop. Então, na hora que a gente para no sinal, o carro não se desliga sozinho para economizar combustível. E os números que a gente encontrou na cidade acabaram sendo de 6 km por litro, lembrando, com etanol, num trânsito pesado, chegando a uns 9 km por litro em um trânsito um pouco mais leve, e até os 12 km, 14 km por litro em um trânsito urbano bem mais leve. Lembrando que tudo isso abastecido com etanol, rodando em São Paulo, parte com ar-condicionado, parte sem, e conforme o trânsito for piorando, a gente vai colocando essas diferentes categorias. Em vias expressas, como a Marginal Tietê, por exemplo, pode esperar um consumo aqui na faixa dos 16 km por litro. O câmbio longo ajuda bastante nessas situações, porque você consegue ficar em rotações bem baixas, mesmo de quinta marcha. E na estrada, bom, o câmbio longo, de novo, ajuda bastante. A 100 km por hora, andando em velocidade constante, pode esperar algo aqui na faixa dos 14 km por litro. Um consumo que eu, pessoalmente, achei bem razoável. Não é um carro exatamente econômico, uau, impressionante, mas um consumo bem justo para o perfil que a gente espera aqui. Quando a gente sobe ali para a faixa dos 120 km por hora, aí o carro já cai para um consumo na faixa ali dos 12 km por litro. Um consumo que, nesse cenário, eu achei que poderia ser melhor. Acho que nesse caso, inclusive, o automático sairia melhor. Mas o que acaba fazendo com que o Thera sofra nessas velocidades um pouquinho maior, é claro, é o seu pneu largo, então pneus 205 acabam tendo um atrito ali um pouco maior. E o segundo ponto também é a sua região frontal mais alta, né? A própria altura em relação ao solo também atrapalha. Então, se você for uma pessoa que pesa muito o consumo e você vai rodar mais na cidade, Thera Pulse, até Nivus, vai dar praticamente a mesma coisa. Só que se você está falando você é uma pessoa que anda muito na estrada, cara, aí eu acho que o Polo vai valer mais a pena, porque ele vai ser um carro significativamente mais econômico que o Thera aqui, principalmente em altas velocidades. E até mesmo o câmbio automático, que no geral atrapalha o consumo de combustível, eu diria que aqui no caso, ele está muito bem ajustado, então você não vai perceber mesmo uma diferença muito significativa entre os dois tipos de transmissão. E para finalizar o vídeo, ó, segunda marcha, uma aceleradinha aqui para vocês verem o desempenho entrando na estrada. De novo, zero a desejar.
É um carro com um desempenho muito bom. Não diria que é um desempenho que sobra, mas um desempenho mais do que suficiente para todas as situações, mesmo com o carro cheio. Quando a Volkswagen anunciou aqui que o Thera ia chegar com opção de câmbio manual, assumo que eu fiquei muito curioso exatamente para fazer o levantamento dos pontos positivos e negativos desse carro. Porque tinham ficado várias dúvidas aqui na minha cabeça, mas eu não tenho dúvida que os pontos positivos aqui, ele carregou praticamente tudo que a gente já espera de um bom Volkswagen. A começar pela excelente transmissão manual. Então, além de ter a opção do câmbio manual, que por si só já é algo interessante, aqui a gente tem um câmbio manual extremamente bem ajustado, com uma relação de marchas um pouquinho mais longa, que vai ser muito confortável para a estrada, mas que não vai incomodar na cidade. Também com aqueles engates justos que a gente já encontra em outros carros da Volkswagen, além de uma sensação de pedal de freio e de acelerador muito, mas muito boa. Ou seja, é claro, muita gente vai preferir o câmbio automático e tá tudo bem, mas para quem gosta de carro com câmbio manual e gosta da sensação de tocada desse tipo de transmissão, aqui você vai estar com um prato cheio. E tudo isso somado a outro ponto já tradicional dos carros da Volkswagen, que é a sua excelente dirigibilidade. Uma suspensão que é muito bem ajustada, muito confortável. Também com uma sensação de direção que não é aquela sensação de direção direta que a gente encontra em um Fiat, por exemplo, mas um carro muito bom de guiar em estradas sinuosas. Um carro também que é sentado no chão a um nível realmente impressionante, com excelentes pneus que inclusive são bem largos. Que óbvio, vão custar um pouquinho caro ali quando o assunto é consumo de combustível, mas é um investimento que sem dúvida vale a pena, seja pelo visual ou seja também pela sua dinâmica que fica ainda mais apurada. E seu terceiro ponto positivo vai ser a sua segurança. Um carro nessa faixa de preço, com 5 estrelas no latch handicap, 6 airbags e sistema de frenagem automática de emergência, cara, é um pacote muito interessante para um carro que, de novo, é uma versão meio que de entrada, meio que intermediária. Mas ele está longe de ser um carro perfeito. E assim como a gente já tinha falado na nossa avaliação do Thera Comfort, o espaço interno vai ser o seu primeiro ponto negativo. Não que é um carro apertado, longe disso, mas é um carro que funciona apenas para 4 pessoas, com um desenho de banco que vai incentivar ainda mais o uso apenas para 4 pessoas, e com um espaço para a perna que é apenas igual ao que a gente já encontra no Polo, menor do que a gente encontra no Pulse e menor também do que a gente encontra no Kardian. Ok que o porta-mala é maior do que o Pulse, praticamente igual ao do Kardian, mas o espaço interno, eles podiam ter colocado uns 2 centímetros a mais de espaço que fosse, para dar uma sensação de amplitude um pouco maior. E o segundo ponto negativo aqui é seu conjunto de equipamentos. Mas poxa, eu elogiei esse carro falando que ele era um carro completinho em equipamentos para uma versão com câmbio manual, e olha, de fato ele está longe de ser um carro mal equipado. Mas aqui a gente tem um problema muito sério, que é o seu preço. Custando R$118 mil na versão básica e com todos os opcionais da forma que a gente está vendo aqui, chegando aos R$124 mil, o Thera nessa versão TSI é um carro caro. E por esse preço que a Volkswagen já cobra aqui nele, tem alguns equipamentos que, beleza, podem ser opcionais. O ar digital pode ser opcional, uma chave presencial poderia ser opcional, carregador por indução poderia ser um opcional, câmera de ré poderia ser um opcional, mas deveriam ser opcionais que pelo menos são oferecidos aqui. Ou seja, não é que é um carro mal equipado, mas pelo preço que cobra, sem dúvida, eu e boa parte dos compradores esperavam um pouquinho mais aqui dele. No final das contas, o Thera TSI é um carro muito, mas muito bom e eu não tenho a mínima dúvida em relação a isso. Mas quem que é a pessoa que deveria comprar esse carro? E olha, vamos aos poucos. Vamos voltar lá para a primeira pergunta que eu fiz no início do vídeo. O entusiasta está bem servido com o Thera TSI? Olha, sem dúvida. É um carro muito bom e que não deixa nada a desejar se comparado ao Polo. Continua tendo a boa dinâmica de um Volkswagen, continua tendo um bom desempenho do motor TSI e continua sendo um carro muito gostoso para dirigir, com uma posição de dirigir baixa, enfim. O entusiasta está de prato cheio aqui, vai levar muito mais modernidade do que lá no Polo, com um pacote, inclusive, da moda aqui. Segundo ponto, para a pessoa que está querendo comprar um carro manual para economizar dinheiro. Olha, nesse caso, eu acho que essa versão TSI realmente não é uma opção muito interessante, porque ela é cara. Ela é significativamente mais cara do que a gente encontra ali nos seus concorrentes ou então numa versão MPI. Se o seu negócio aqui é realmente só levar um Thera barato, a MPI vai fazer sentido mais para você, por mais que você abra mão de alguns equipamentos e também de desempenho. E por fim, se você está querendo um carro, um SUV da moda, um hatch mais
aventureiro aqui e tá querendo um carro manual ao invés de levar um carro automático, cara, aí o Tera parece uma opção bem interessante sim. Mas será que ele é a opção mais interessante? Essa pergunta a gente vai responder em um comparativo que a gente fez entre o Tera TSI e o Pulse Drive 1.3 manual, que vai sair em breve aqui no canal. Então, se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida e também se inscreve no canal para assistir esse comparativo e todos os nossos outros vídeos que saem todo sábado ao meio-dia. Um abraço a todos e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau! E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.